Prato tradicional do Rio Grande do Sul, o arroz carreteiro ele é feito basicamente com carne de charque, arroz, cebola e um toquinho de cheiro verde. Ele era muito consumido na região porque basicamente tinha essa grande disponibilidade, tanto de arroz como de carne de charque. Hoje, o arroz carreteiro é consumido praticamente em todo o Brasil, principalmente em Goiás e Mato Grosso do Sul, porque ali houve uma forte colonização gaúcha na região. Deixando um pouquinho a receita tradicional de lado, hoje podemos encontrar o arroz carreteiro com diversas versões, entre elas com calabresa, com paio, com linguiça toscana e um dos meus preferidos, que é com as sobras do churrasco do dia anterior. O arroz carreteiro normalmente ele ocupa o lugar de prato principal na mesa do gaúcho, às vezes acompanhado com uma salada de ovos ou uma simples salada verde. É o prato perfeito para quem odeia lavar louça, porque só suja uma panela. Seja bem-vindo a mais um episódio do Rapou a Panela. Então vamos começar com a nossa receita. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser tirar aquela membrana que envolve a nossa linguiça toscana. Aquilo ali é uma tripa suína, tá? A gente normalmente come ela assada, né, no churrasco porque ela fica bem crocante. Mas se eu cozinho essa tripa, ela fica parecendo um chiclete. Então é importante retirar ela antes do preparo. E como é que eu faço isso? Eu só vou pegar uma faca, cortar levemente a minha linguiça e vou retirar ela como se eu estivesse descascando ela, tá? Vocês vão ver que vai sair bem facilmente. Outro modo é cortar uma pontinha dela e ir espremendo ela até sair todo o recheio. Feito isso, vamos com a faca mesmo dar umas batidas nessa linguiça para poder separar ela, porque essa carne está muito compactada e eu quero que ela se separe um pouco. Posso fazer isso também com a ajuda das minhas mãos. Agora vamos aquecer nossa panela com um pouquinho de óleo ou azeite. Quando essa panela estiver bem quente, vamos acrescentar nossa linguiça e deixar fritar um pouquinho. Enquanto está fritando, é importante com a ajuda de uma colher ir quebrando as partes dessa linguiça. Para quê? Para você ter pedaços pequenos de linguiça e não ter pedaços muito graúdos. Enquanto minha linguiça doura, eu vou cortar minha cebola. Não precisa picar muito miudinho, mas também não dá para deixar pedaços muito grandes. Depois que dourou um pouco essa linguiça, se a sua linguiça tiver muita gordura, retire um pouco desse excesso dessa gordura. Nesse caso a minha aqui não soltou muita gordura, então eu continuei do jeito que estava. Agora eu vou pegar e vou acrescentar minha cebola e vou deixar em fogo baixo, fritando um pouquinho. Enquanto minha cebola dá uma dourada, eu vou pegar e vou picar meu alho. Mesma coisa, não preciso fazer um picadinho muito miúdo. Posso picar grosseiramente. Depois que minha cebola deu uma leve dourada, eu vou acrescentar meu alho. E agora o cheirinho de comida de casa já está tomando conta aqui da nossa cozinha, né? Porque não tem nada mais tradicional brasileiro do que um bom refogado de alho e cebola. Enquanto meu alho refoga, eu vou picar rapidamente meu tomate. Feito isso, vou adicionar meu tomate na minha panela e vocês vão observar que agora ele vai começar a soltar bastante líquido. Aproveitem esse líquido para ir esfregando bem o fundo da panela para tirar todos aqueles pedacinhos de gostosura que estão grudados no fundo dela. Depois que deu uma reduzida nesse líquido, e agora eu vou adicionar meu arroz e vou mexendo bem para incorporar todos esses sabores nele. Mas Paulo, quanto de água eu coloco para cozinhar meu arroz, certo? A regra mundial para se cozinhar o arroz é 1 medida de arroz para 2 medidas de água. Nesse caso aqui eu estou usando 1 copo de arroz, então eu vou colocar 2 copos de água. Sempre adicionem sua água quente. Por quê? Para acelerar esse processo de cozimento do meu arroz e evitar que ele fique papado, tá? Que ele fique muito molengo. Agora que eu vou adicionar minha água quente, né? Nesse caso 2 copos de água quente. Não deixa de se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho, porque toda quinta-feira tem vídeo novo para você.
Vou adicionar também pimenta do reino e sal a gosto. Vou dar uma mexidinha, eu vou tampar minha panela e vou deixar iniciar a fervura em fogo alto. Depois que ferveu, eu vou baixar meu fogo e vou deixar cozinhar por uma média de uns 10 minutos. Deixem aí nos comentários qual o seu arroz carreteiro preferido ou aquele arroz carreteiro que é tradicional da sua região aí no Brasil. Enquanto o nosso arroz cozinha, eu vou picar um pouco de cebolinha para poder finalizar o nosso prato. Após os 10 minutos, eu vou provar como é que está o meu arroz. Se ele estiver no ponto, mas ainda está com um pouquinho de líquido a mais, eu vou deixar cozinhar um pouquinho mais ele destampado. Se ele ainda estiver muito duro e estiver ainda com líquido, eu só faço tampar, mas se ele já estiver secando e ainda estiver um pouquinho duro, eu adiciono um pouquinho mais de água. E olha só como é que está a consistência do nosso arroz carreteiro. Tá bem molhadinho, tá? Mas não tá com excesso de água sobrando e não tá aquele arroz seco, nem grudento, ele tá bem soltinho. Agora eu vou finalizar ele com um pouquinho de cebolinha, mas aqui eu também posso usar salsinha também. Aqui nesse caso eu já não usaria muito coentro, porque não é nada tradicional gaúcho. Feito isso, agora a gente vai colocar aqui no nosso prato. E um pouquinho de queijo ralado para dar aquele tchan. Vou finalizar com um pouquinho mais de cebolinha. E olha só como a gente tem um prato lindo e delicioso. Agora, claro, é só correr pro abraço.